Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Aliás, 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 18 até o versículo 25. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Pode assentar, queridos irmãos. Essa minha versão é a Nova Almeida atualizada. Então é um pouquinho diferente as palavras, mas logicamente o sentido é o mesmo. Eu quero repetir só o versículo 25 de 1 Coríntios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Nós lemos em Romanos, Paulo dizendo, na epístola aos Romanos, que ele não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. E quando chegamos aqui na epístola, na carta aos Coríntios, nessa primeira carta, o apóstolo Paulo dá aqui nesses versículos que nós lemos, uma explanação do poder da pregação da cruz. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Aí vem a sequência, pois está escrito, aí vem a sequência. Acontece que, às vezes, nós não entendemos como que pode ser falar de poder e de fraqueza num texto como esse. O versículo 25 que eu disse: a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E o título desse sermão de hoje é o poder da fraqueza. O poder da fraqueza. Obviamente, quando as pessoas falam em poder, e o mundo ama o poder, e as pessoas pensam em poder em várias camadas. Por exemplo, na sociedade as pessoas querem ter poder político, querem ter uma representatividade no meio político mais do que o outro. Outros querem ter o poder bélico, as nações, os países, os guerreiros, os países belicosos. Outros querem ter o poder aquisitivo, talvez a maioria, poder de poder comprar, o poder de aquisição, de poder comprar o que quiser. Tanto que, se você perguntar para 10 entre 10, aqueles que não conhecem a Cristo na sua profundidade, vão sempre estar olhando para algum ponto desse poder aí. Mas eu quero falar de um poder acima desse poder, que apresenta-se numa fraqueza aparente, e que é a razão
de nós estarmos aqui nesta noite, é a razão de nós termos nosso nome no livro da vida, é a razão do perdão dos nossos pecados. Se você olhar para 1 João, capítulo 2, do verso 15 a 17, você vai ler mais ou menos assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque a cobiça do mundo, a cobiça dos olhos e a cobiça da vida passa. Então todas essas coisas vão passar. O amor do Pai não está no mundo, essas coisas vão passar. Você vai ler depois com calma lá. E as pessoas ficam olhando para isso e ficam desejando muito disso. E Paulo estava pregando para uma sociedade extremamente, no caso de Corinto, né, da igreja de Corinto, extremamente idólatra, um povo extremamente voltado para poderes outros. Se você ler depois com calma, Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega num dos seus trabalhos de missões, ele vai anunciar a palavra de Deus, ele encontra ali no meio dos coríntios, no meio dos gregos, como nós bem sabemos, muitos filósofos. Nós temos até nos dias de hoje, ainda na política também, na língua, em várias áreas, no meio acadêmico, várias áreas que as pessoas ainda absorvem alguma coisa que os gregos passaram, na filosofia, na matemática, enfim. E eles tinham esse negócio, nós queríamos sabedoria. E os judeus queriam algo diferente. Observe aqui comigo. Olha só, aqui em Coríntios, o versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus queriam sinais, tanto que, quando Cristo fazendo o seu ministério, realizando o seu ministério, eles viviam dando um sinal, mostram um sinal, queremos ver sinais. E vez por outra o Senhor mostrava para eles, olha, se vocês não vissem sinais, vocês não vão acreditar. E isso fica, nos dias de hoje, às vezes as pessoas querem um evangelho com sinais, e querem ver o sinal. Se não tiver sinal, e o sinal do evangelho é Cristo, quando Cristo veio, vocês podem ler as escrituras, quando Cristo veio, a manifestação de demônios era constantemente, ele chegou para implantar o seu reino, para aniquilar as obras das trevas. 1 João 3,8 diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, desfazer as obras do diabo. Então você vai olhar para o evangelho, e você vai observar o poder do evangelho chegando, milagres acontecendo, e Cristo fazendo aquilo que ele veio fazer. Neutralizar, quebrar, amarrar o diabo, como diz a palavra do Senhor, o valente, e amarrando o valente, porque ele era o mais valente, ele é o mais valente, amarrou o valente e para implantar o reino. Então nós chegamos no momento de observar o poder do evangelho, aquele mesmo que nós lemos lá em Romanos 1:18. Não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para salvar judeus e gregos. Então, quando nós falamos de poder verdadeiro, se você observar, como eu falei, há tipos de poderes, bélicos, militares, etc. Mas quando falamos de poder, nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho de Jesus Cristo, ele se mostra poderoso em alguma coisa muito fraca aos olhos humanos. Porque imagina só, irmão Célio, como é fraco você olhar alguém numa cruz, ensanguentado, machucado, ferido, ao ponto que Isaías fala, Isaías 53, né, quem deu crédito à nossa pregação, e vai na sequência dizendo, olhando para ele não víamos beleza alguma, era oprimido, homem de dores, homem desprezado, porque naquele momento na cruz, ferido, quem ia olhar para uma pessoa na cruz, uma coroa de espinho, o sangue coagulado preto, o sangue vermelho escorrendo, um já coagulado, o outro escorrendo ainda que estava ferido e machucado, feridas e machucadas, com as costas toda dilaceradas pelos açoites que sofreu, prego nos pés e nas mãos, todo ensanguentado, o seu rosto certamente com hematomas, com inchaço, por causa dos bofetões, tapas de soldados, não era tapa do menino de 12, 10 anos, não, era soldado, soco que ele levou, o rosto machucado, ensanguentado, cheio de escarro, é essa a verdade, coberto de escarro, porque eles cuspiam nele, batiam nele, zombavam dele, cobriam o rosto e diziam, profetiza quem está te batendo,
profetiza para nós, zombando dele. Colocaram uma capa nele, colocaram uma vara em suas mãos e zombaram, salve o rei dos judeus, e batiam nele. Como olhando para aquilo ali, posso achar força nisso, poder nisso. Isso para o judeu era algo absurdo, porque eles esperavam um guerreiro, um rei, um Messias, que viesse montado num cavalo, não num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele esperava alguém que chegasse e acabasse com o Império Romano. Ele esperava que alguém chegasse e a neutralizar o Império Romano, implantar um reino ali dos judeus, alguma coisa dessa natureza, tanto que os judeus ainda esperam por Messias. Não algo fraco, algo que não tem poder, algo que, olhando pelos olhos humanos, nós olhamos um homem numa cruz, ensanguentado, todo machucado, todo ferido. Aonde está o poder nisso? Aonde está nesse homem? Olha só o versículo 23. Onde está nesse homem o poder? Porque Paulo fala, não me envergonho do evangelho, pois é o poder. Olha comigo aqui o versículo 23 de 1 Coríntios. Mas nós, um judeu pede sinal, o grego pede sabedoria. Mas nós quem? A igreja, os crentes, os salvos. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É essa a pregação do evangelho que é poderosa. É esse o poder do evangelho, Cristo na cruz, Cristo crucificado. Mas humanamente olhando, eu não vejo razão para dizer que aquilo tem poder. Porque um homem ensanguentado, machucado, entre tantos que já passaram por aquele calvário, porque ali era um lugar de execução mesmo, e era uma execução terrível. Meu Maria, era uma execução terrível, e os piores elementos da sociedade eram executados na cruz. Era para os piores elementos. E era com requinte de crueldade sem precedentes. Era algo estrondoso o que acontecia. E a Bíblia nos informa, ali estava o poder. E o texto que nós lemos aqui em Coríntios fala, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Obviamente, olhando para ali, para aquela cruz, o judeu vai dizer, mas isso é loucura. Nós queremos um rei imponente, poderoso, guerreiro, que vai à frente dos exércitos e nos liberte do Império Romano. Os gregos olhando, mas aqui não há sabedoria, porque um homem numa cruz ensanguentado, machucado, ele morre. Isso aí não há sabedoria e não há poder nisso. Observe, para os gregos, para os judeus era escândalo, porque os judeus tinham a Torá, a lei, o templo. Na época de Jesus, o templo tinha sido construído por Salomão, depois destruído e depois novamente reconstruído na época de Zorobabel, Neemias, etc. E depois Herodes o Grande, na época de Jesus, havia reedificado e ampliado. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele ficou suntuoso, a exemplo do templo de Salomão. Aquela glória, aquela magnificência. Então o judeu olhava para aquilo, nós temos algo assim glorioso, algo estrondoso. Nós temos o rei, o primeiro rei, o segundo rei no caso, né? Salomão, que edificou o templo, o rei Davi, um rei imponente, cujo salmo diz, achei meu servo Davi com santo óleo ungir. E então eles olham para aquilo, tudo aquilo para eles era encher os olhos. Olha, nós temos Moisés com a lei, nós temos Salomão, nós temos tantas coisas, e as pessoas ainda ficam olhando para essas coisas nos dias atuais. Por exemplo, você olha hoje, muitas igrejas são judaizantes. Não conseguem enxergar Cristo ali, o poder de Deus, que se aperfeiçoou na fraqueza, o poder na fraqueza, não consegue enxergar. E há igrejas hoje que usam, são os judaizantes, e estão usando chofar, usam kippá, não tem isso. Não, vamos tocar o chofar, porque tocou o chofar, vai expulsar os demônios. Vamos tocar o chofar, porque tocando o chofar vai anunciar, não precisa de nada disso. Não temos aí igrejas que colocam arca, réplicas da arca, e colocam aquela réplica da arca, e as pessoas vão lá e tem que tocar, e entra, você vai observar até na internet, um carro de bombeiro entrando com uma arca, as pessoas idolatrando e querendo tocar. Tudo que aquilo foi feito era sombra das coisas que viriam. Por que eu vou ficar na sombra se eu tenho a luz que é Cristo? Estão entendendo isso, queridos? Então, observe só comigo aí, só para nós darmos aqui uma requintada. Observe comigo Jeremias 3,16. Olha só para você entender uma coisa, como é sério isto. Jeremias 3 e o verso 16 diz assim a palavra. Olha bem isto. Eu vou ler o 15 e o 16.
Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Só vou parar aqui. Não vai ter que fazer outra arca, porque é uma tipologia, uma linguagem tipológica do Cristo que na cruz ia ser massacrado por pecadores. Então, as pessoas querem hoje, não, mas é igual o judeu. Na época de Paulo pregando aqui, ensinando. Não, eu tenho um templo glorioso, eu tenho uma arca gloriosa, ou na época não já tinha sido, bem antes, né? Havia sido levada, destruída, alguma coisa assim, mas enfim. Aí hoje querem fazer uma réplica, eu preciso ter alguma coisa tangente, alguma coisa. Se esse evangelho não for o poder na minha vida, na sua vida, alguma coisa não vai bem no ministério. Se essa mensagem da cruz, Cristo crucificado, machucado por nossos pecados, não for suficiente em nossa vida, alguma coisa não vai bem. Porque as pessoas pensam em poder e as pessoas muitas vezes falam, vamos buscar poder, eu quero buscar poder, mas não conhece o evangelho, não estuda o evangelho, não lê a palavra, vai ter poder aonde se não for no evangelho? Porque este evangelho da cruz, que para o judeu é loucura, para o grego não faz sentido algum, é loucura, é coisa assim insana, algo que não faz sentido. É este evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho é ficar rico? O evangelho é ficar lotado de dinheiro? Não. O evangelho é saber que nós somos pecadores, perdidos pecadores, e Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por pecadores. E em lugar de pecadores. Cristo na cruz estava no nosso lugar, queridos. Ali está o poder. Observe, era loucura para os gentios, para os gregos. Os gregos tinham os templos, tinham os deuses, tinham os grandes filósofos como Platão, como Sócrates. Se você olhar para Atos 17, a partir do versículo 16, você vai ver Paulo pregando lá em Atenas, vendo vários templos, vários altares para vários deuses. E Paulo prega, o Deus que viu um altar, o Deus desconhecido, esse que vocês não conhecem, honra, esse que eu prego. Isso tem acontecido nos dias atuais. A igreja não tem conhecido o Deus que Ele é o Senhor das suas vidas. Ou pelo menos deveria ser em máxima compreensão. Da parte humana, pelo menos, conhecer Deus na sua totalidade. Ele é Deus. Mas de saber, não, eu sei quem é o Senhor. Aquele que na cruz morreu por mim. E nesse evangelho há poder. Observe, o que Paulo se referia... O que Paulo, que era judeu, ele disse, abra comigo lá em Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, verso 11 a 17. E fique bem atento com o verso 14. Gálatas, capítulo 6, verso 11 até o 17. Fique bem atento ao verso 14. Vejam com que grandes letras escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Paulo estava enfrentando os judaizantes no meio da igreja. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não queriam ser perseguidos. Eles agiam como judeus para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, Paulo era contemporâneo de Cristo. E se você observar, havia uma perseguição desde aquela ocasião por causa da cruz de Cristo. Perseguição ferrenha mesmo. Porque a cruz de Cristo, a cruz, o evangelho, ele confronta, ele conforta. A palavra conforta, mas também confronta. E quando eu olho para a cruz, eu tenho que ver as minhas misérias. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que ver que se não fosse a graça bendita do Senhor, nosso destino eterno no inferno estaria selado. Olha, vejam com que grandes letras escrevi a vocês do próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Paulo dizendo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz, porque é na cruz que o pecador que recebe a graça da salvação soluciona o problema da ira de Deus.
Porque Deus é um Deus irado contra o pecado e contra o pecador. E quando nós olhamos para a cruz, na cruz é resolvido o problema. É satisfeita a justiça de Deus. Na cruz do Calvário. Onde Paulo fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Observe ainda na sequência, verso 15. Ainda 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, que era judeu, que era hebreu, que tinha as suas qualificações hebraicas, ele diz assim, eu não vou me gloriar em nada disso que eu fui, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, etc, etc. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. É loucura! Mas ali o poder do evangelho é ministrado, é mostrado, é apresentado. Observe, nós temos observado nesses tempos, e esse poder realmente ele confunde, o poder da fraqueza, ele confunde a muitos. Olha comigo aí mesmo em Coríntios, 1 Coríntios 1, e o verso 26 agora. Irmãos, considerem, 26 a seguir. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E este crucificado. Nós temos visto que são pessoas que se confundem realmente. Assim como Paulo e a sua mensagem da cruz e aqueles que seguiam o evangelho seriam considerados loucos segundo o padrão do mundo. E segundo o padrão do mundo é uma verdade, mas que é isso, uma cruz, alguém na cruz que morreu? Não faz sentido. Certa ocasião, já falei aqui em alguma pregação minha, na minha adolescência, jovem, muito tempo, muitos anos atrás, quando eu era jovenzinho, eu não sei o que eu fui cheirar numa reunião. Eu sei que eu estava lá. E era uma reunião de budista. Tinha uma casinha lá, com um negócio de japonês lá, e o pessoal fazendo uma língua estranha lá de japonês, e eu no meio deles. Eu não sei o que eu fui cheirar lá, moça. Não sei, eu sei que eu estava lá. De repente alguém começou a falar de Jesus, falou, não, o nosso Deus é mais forte do que o Pai de Jesus. Ué, porque o nosso Deus, quando ia ser decapitado na guilhotina, ele clamou ao Pai, e o Pai foi lá e livrou da guilhotina. Agora Jesus não, ele clamou lá, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Deus não pôde fazer nada. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem observar que naquela cruz estava cada um de nós representados em Cristo. Aquela cruz era para nós, perdidos pecadores. Na verdade, o inferno era aquilo que nós merecíamos, e merecemos por sermos pecadores. Mas a graça e a bondade de Deus, lá na cruz do Calvário, que nos alcança com poder, é esse evangelho que nós temos que anunciar e pregar, e que realmente confunde. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, verso 10, ensinando, falando do seu apostolado, falando do evangelho, ele diz assim, nós somos loucos por amor a Cristo. Essa loucura que estamos aqui para adorar o Senhor, mas não tem nada, não tem um pisca-pisca, não tem uma luzinha, não tem um telão, ninguém vai ser possesso, não, é simples, mas é poderoso. É simples, mas nos tirou das garras da morte. Porque sem Cristo todos estão mortos, sem Cristo todos estão mortos. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se nós estamos vivos hoje, é por causa da cruz.
onde Cristo morreu e derramou o seu sangue precioso. Se você olhar para o versículo 21, aí em 1 Coríntios, vai estar escrito assim: visto que na sabedoria do mundo não conheceu a sua própria sabedoria, Deus achou por bem, aprove a Deus, talvez esteja na sua assim, aprove a Deus salvar os crentes, salvar os que creem, pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Algo absurdo, algo que não faz sentido. Não podia ser outra coisa. Mas quando João Batista, lá naquele momento que Cristo vai para ser batizado, ele olha e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é poder, meus queridos irmãos. Isso é poderoso. E Paulo fala assim: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E eu preciso fazer uma pergunta aqui: qual pregação? Principalmente nos dias atuais. Qual é a pregação? Observe, nós temos uma pregação que fala só e exclusivamente de prosperidade. Nunca falam da cruz. Não há pecado em ser próspero. Que Deus abençoe, que você tenha muito mais do que você tem. Melhore o trabalho, faça faculdade, faça outra faculdade, compre carro novo, seja uma benção, abençoe a igreja, abençoe o missionário, abençoe, seja uma benção. Mas o evangelho não é ficar rico. O evangelho é ser salvo por Cristo Jesus. O evangelho não é ficar com dinheiro, cada dia dinheiro, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não fala da cruz, não fala da volta do Senhor, não fala do inferno, não fala da condenação eterna. Qual é a pregação? Como é que alguém pode ouvir uma mensagem dessa? Olha, venha, é um cassino, entra, pobre e sai rico. Essa aí é a igreja que estamos vendo aí fora, em muitos lugares. Venha, faça seu voto, seu bolão, faça sua aposta. Não, o evangelho é: você e eu somos perdidos pecadores, e se não fosse a cruz de Cristo, nós íamos para o inferno eternamente. É duro falar isso, mas esse é o poder do evangelho, que nos tirou da garra da morte, da garra do inferno e das garras de Satanás, e nos coloca diante do Senhor, nome no livro da vida, eternamente. Glória a Deus. Qual é a pregação? Aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. Pregação de quebra de maldição, que você já está em Cristo, já confessou Cristo, já anda com Cristo, já está selado com o Espírito Santo e tem que quebrar a maldição do pai, do avô, do tio, do neto, do bisavô, do macumba, da farofa, do sei lá do que tanto. Não, querido. Ele nos resgatou da maldição da lei, ele nos resgatou do império das trevas, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Os libertos. Qual a pregação dessas teologia coaching que tem surgido nesses últimos tempos? Que o coaching, uma almofadinha, olha para a pessoa e fala: não, você é o tal, você é o bambambam, eu não me sinto menos justo do que Deus, eu sou que nem Deus. Já viram isso? Não, nós somos isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 1:10. Abre aí, 1, 9 e 10. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Olha só o que diz. Eu quero no 10, mas eu vou ter que ler o 9. Efésios 1, 9 e 10. Amém? Acharam? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Convergir em Cristo. Não tem esse negócio que você é o bambambam, você é a menina dos olhos, e você é o queridinho, e você é o... Não tem nada disso. Convergir nele, em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, e para convergir nele, para ele a glória, para ele o louvor. Queridos irmãos, que evangelho é esse? Que o homem é colocado no centro. No liberalismo cristão, as pessoas colocam o homem no meio, o ego do homem,
Em grego, a palavra eu quer dizer ego. Ego, o eu ali, não, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ser rico, eu não posso ter doença, eu não posso ter... Quem disse que a Bíblia nos garante isso, que nós vamos ficar doentes? Vai ficar, queridos. Quem disse que nós vamos passar dificuldade e lutas? Vamos passar dificuldade e lutas, sim. Mas a certeza que nós temos, amados e santos irmãos, é que na cruz do Calvário, aonde para muitos é loucura, falta sabedoria, ali está o poder de Deus naquela fraqueza, naquilo que é fraco, naquilo que não tem, assim, olhando aos olhos humanos, não vemos poder, mas ali estava sendo quebrado o poder da morte, quebrado o poder das trevas, aniquilado aquelas maldições, aniquilado todo aquele mal que foi ocasionado por causa do pecado. O primeiro Adão, ele veio por causa do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Olha comigo em Romanos 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha só o que diz. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens, por todos pecaram. Agora observe comigo. A pregação da cruz tira o homem do centro. A pregação da cruz mostra que o poder de Deus, uma coisa assim aparentemente fraca, algo que não faz sentido para judeus e para gregos, um quer sabedoria, o outro quer poder, quer sinais. E esse poder da fraqueza, ou seja, da cruz, tem levantado muitos inimigos. Olha comigo aí Filipenses. Filipenses 3. Abre comigo aí. Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 3. Verso 17. Depois você lê tudo antes e tudo depois. Filipenses 3, 17. Diz assim a palavra: irmãos, sejam meus imitadores, Paulo falando, e observem o que vivem segundo o exemplo que tenho dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, o seu ego, o seu interior, esse oco aqui dentro. A glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Deveriam se envergonhar. Colossenses 3:1 diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, de Deus Pai. Mas para esses que são inimigos da cruz de Cristo, o Deus dele é o ego, é o seu ser, é o seu ventre. E a glória deles era aquilo que deveria ser uma vergonha, mas nisso eles se gloriam. Tomem cuidado, queridos. Muito cuidado quando não houver a mensagem da cruz. Se você for pregar numa igreja batista, você pode pregar a mensagem da cruz. For pregar numa presbiteriana, você pode pregar a mensagem da cruz. Numa Assembleia de Deus, pode pregar a mensagem da cruz, porque esta é a centralidade do Evangelho. Agora observe. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deveriam se vergonhar. Porque se são inimigos da cruz, apresentam outro Evangelho. Observe comigo, Gálatas, capítulo 1. Do ladinho aí. Gálatas, capítulo 1, 6, 7 e 8. Diz assim, Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho, irmão Célio. Outro evangelho, irmão Marcos. Estou surpreso que vocês tão depressa, rapidamente. Paulo pregava a cruz, e ele disse, não vou me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Aqui em Gálatas 6,14. Mas ele diz assim, estou muito surpreso em que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou
na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho, seja anátema, maldito. O que é o evangelho? Boas novas, do quê? De salvação, do quê? Da ira de Deus. Porque as pessoas pensam, não, é salvação do diabo, como se o diabo fosse um Deus à parte. Não, é a ira de Deus. Mateus 10, se não me falha a memória, 28, se não falha a memória, Jesus diz assim, ó, não temeis aquele que pode apenas matar o corpo, nada mais. Temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Observe comigo. Gálatas 3, verso 1, do lado. Gálatas 3, 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Na sua talvez esteja fascinou. Tá isso? Fascinou? Mas o original é feitiçou. Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Que fascínio é esse que vocês estão tendo por tantas coisas? Por um outro evangelho? Não, eu quero ver o fogo, eu quero ver a tocha, eu quero ver o fogo, eu quero... Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra como um martelo, não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que despedaça a rocha. Quer fogo? Está aqui. Quer poder? Está aqui. Quer socorro? Está aqui. Mas aí esse evangelho, que Paulo diz aqui, é um outro evangelho, esse daqui é daquele conjunto dos inimigos da cruz de Cristo. E Paulo fala aos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Ó insensato Gálatas. Olha a sequência. Vou ler tudo. Ó Gálatas insensato, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. A exposição que foi feita a eles foi de Cristo na cruz. Cristo na cruz. Loucura para um, fraqueza para outros, mas é o poder de Deus. E Paulo diz, vou me gloriar, é na cruz de Cristo. Olha comigo, 2 aos Coríntios, capítulo 11. Pode falar. Pode falar. Lê, pode ler. Acabais pela carne. Sois vós tão insensatos. Gálatas 3:3. Bem lembrado. Que tendo começado no espírito, acabais pela carne. Você prega o evangelho. Jesus falou assim, as minhas palavras são espírito e vida. Vocês começaram no espírito. E agora estou indo para a carne. Porque a carne quer uma coisa diferente. Eu quero sabedoria, eu quero poder, mas a parte do evangelho. Cruz. O evangelho da cruz não dá certo, não. Falar de céu e falar de inferno. Não dá ibope. Quem diz que estou querendo ibope? Eu quero que aqueles que não nos ouçam sejam cheios de Deus. Cheios do evangelho. Olha só, 2 Coríntios 11. Do verso 1 em diante. 2 Coríntios 11, do verso 1 em diante, diz assim. Acharam? Do 1 em diante. 2 Coríntios 11, diz assim. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais, Paulo falando. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem para um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza de Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois,
Se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente, um outro espírito, daquele que já receberam, ou um outro evangelho, diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Outro evangelho, outro espírito, outro Jesus. Maravilha-me que tão depressa passaste da graça daquele que me chamou para o outro evangelho. Vocês são tão insensatos que começou pelo espírito, agora acaba na carne. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? E assim está a multidão. Assim estão muitos lugares. Essa mensagem da cruz, um homem machucado e ferido, nu, despido, vergonha, machucado e ferido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, lá no madeiro. Você consegue enxergar isso, meu querido? Alguém machucado, ferido, irmã Marina, o sangue escorrendo. Sua mão machucada e o seu peso ia apertando e asfixiando o seu pulmão. Nós vimos agora, terrivelmente, agora há poucos dias, um jovem, um moço que foi assassinado brutalmente, já dominado, já algemado. Alguém pisava nele e ele dizia, não consigo respirar, não consigo respirar. E Jesus também estava lá, faltava o ar. Ele tinha que se apoiar nos pés para levantar, para poder conseguir respirar, para que o diafragma, para que os alvéolos pulmonares pudessem fazê-lo respirar. E o peso dele ia apertando, e para ele forçar para levantar, machucava os seus pés que estavam com cravos imensos. Ele tinha que forçar para subir. Respirava, e aí vinha aquele peso, aquela coisa, aquele sofrimento, as costas machucadas, os espinhos na cabeça, os braços furados, por nossos pecados, por nossos adultérios, por nossas embriaguezes, por nossas idolatrias, por nossa podridão, por pecadores. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Observe, eu quero falar agora sobre 3 verdades sobre a cruz, que é fraqueza para muitos, mas é o poder de Deus. E Paulo disse, não me envergonhe do evangelho. O evangelho é esse, olha, um homem morreu por pecadores, 100% Deus e 100% homem. Observe, 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo não pecou. O primeiro Adão pecou. Ele é o último Adão, que fala em Coríntios 15. E esse último Adão, que é Cristo, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Satisfazer a justiça do eterno Deus. Romanos 4, 25 diz, ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Colossenses 2, 14 e 15 diz, vamos ler esse, Colossenses 2, 14 e o verso 15, diz assim, eu vou ler o 13 também, 13, 14 e 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O escrito de dívida, a lei, que nos apontava a morte, ele cravou na cruz, e despojou os principados e potestades, e triunfou deles todos, em si mesmo, na cruz. Aquilo que parecia, ou aparentemente, uma loucura, uma fraqueza, poder de Deus, sabedoria de Deus. A ele honras e glórias. 3 verdades. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi entregue para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E ali na cruz ele cravou o escrito de dívida e triunfou soberanamente sobre todo o mal. Você quer ver poder? Olhe para a cruz. Quer ver autoridade? Olhe para a cruz. Quer ver amor? Olhe para a cruz.
Leia comigo, Filipenses 2, verso 5, até o verso 11. Filipenses 2, verso 5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esvaziou-se, deixou sua morada eterna e se fez homem, sem deixar de ser Deus, evidentemente, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi exaltado de forma soberana, sobremaneira, soberanamente. E toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar, e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão Kelvin, presta bem atenção nisso. Naquele grande dia, quando Cristo Senhor voltar, em que multidões vão gritar para que os montes, os rochedos caiam sobre eles e o escondam da ira daquele do trono e a ira do Cordeiro. Eles vão ter que olhar e vão ter que ver Cristo na sua glória, no seu trono de glória e de poder. Eles vão ter que dizer: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ímpio vai dizer: as minhas impiedades não eram Deus, mas Ele é Deus. Ele é o Senhor. Os idólatras vão dizer: não, os meus ídolos não são Deus. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que têm as suas vidas no meio do Espiritismo vão dizer: os meus guias espirituais, meus guias do Espiritismo não são Deus, mas Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora a igreja que já glorifica aqui, que já adora aqui, que já louva o Senhor aqui, não vai dizer tão somente, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos poder dizer: Ele é Deus, muito mais ainda, Ele é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Está entendendo como é que é poderoso essa mensagem do Evangelho, a cruz de Cristo? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho se aperfeiçoa na fraqueza. E qual é a fraqueza que nós enxergamos nessa passagem que nós estamos lendo aqui e citando? Um homem na cruz. Mas ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 5, abre comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, eu já estou na conclusão e na aplicação. A minha conclusão é: todos vão glorificar Cristo por causa da obra da cruz. Toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. E a minha aplicação está aqui. Apocalipse 5, de 7 a 10. Leia tudo depois, eu não vou ter tempo. Apocalipse 5. Diz assim: o Cordeiro foi e pegou o livro. É aquela passagem do trono onde está o Senhor sentado, com um livro à sua direita, selado com 7 selos. E ninguém era digno, nem de pegar, nem de olhar, nem de desatar os selos. E o texto diz: o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Qual é a conclusão aqui, queridos? Se nós estamos em Cristo Jesus, passamos pela cruz de Cristo, essa canção nós vamos cantar, e essa canção vai ser lembrada eternamente. Certa feita lá no Rio de Janeiro, alguém perguntou: por que na ceia celebra
em memória dele se ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É claro, evidente. Ele foi entregue para nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas então, como é que celebra? Fazer isto em memória de mim. A morte de Cristo vai ser cantada, celebrada pela eternidade. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Olha só comigo. João 12, 32, 33, e aqui eu encerro. João 12, Evangelho, verso 32 e verso 33. Olha o que diz. Jesus dizendo, vou ler o 30 também, 30, 31, 32, 33. 30. Então Jesus explicou. Eu vou ter que ler mais, né? Tá, 27, vai, pronto. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento em que este mundo será julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso, significando do que tipo de morte estava para morrer. Fiquemos em pé, queridos. Quando eu for levantado, dizia ele sobre a morte que ia morrer, morte de cruz, atrairei todos para mim. Todas as tribos, língua, povo e nação seria atraído até ele. Através da cruz de Cristo, da cruz do Senhor Jesus, da obra que ele fez na cruz, homem de todas as tribos, raça, povo, língua e nação tem sido alcançado pela misericórdia e pela graça. Portanto, aqui está o poder do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de salvar perdidos pecadores. A maioria dos teólogos entende, atrairei todos de toda tribo, língua, povo e nação. Mas também nós podemos pensar o seguinte, atrairá todos a ele para a salvação ou para o juízo. Como é que nós estamos? Estamos em Cristo para a salvação, rendendo a sua obra, ou estamos em rebeldia, voltando as costas para aquele que no madeiro derramou a sua alma por nós, perdidos pecadores?